Richard Parker. I'm sorry. I never thought a small piece of shade could bring me so much happiness. That a pile of tools, a bucket, a knife, a pencil might become my greatest treasures, or that knowing Richard Parker was here might ever bring me peace. Richard Parker. Stop it. Come on, baby. By the time we reached the Mexican shore, I was afraid to let go of the boat. My strength was gone. I was so weak. I was afraid that in 2 feet of water, so close to deliverance, I would drown. I struggled to shore and fell upon the sand. It was warm and soft, like pressing my face against the cheek of God. And somewhere 2 eyes were smiling at having me there. I was so spent, I could hardly move. And so Richard Parker went ahead of me. He stretched his legs and walked along the shore. At the edge of the jungle, he stopped. I was certain he was going to look back at me, flatten his ears to his head, growl, that he would bring our relationship to an end in some way. But he just stared ahead into the jungle. And then Richard Parker, my fierce companion, terrible woman. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Sofia, da Lu, meus queridos colegas, sigo na trajetória já de muitos anos, né? Então, sou profissional, é muito afetiva. Estar aqui com vocês, né? Todos meus colegas, amigos,
temos representantes aqui de vários locais, mas sobretudo o Colégio Anchieta aqui, Sandra, a Márcia, e também, Nilson, te dizer que gostei muito de ouvir, porque nós da psicologia e da psicanálise precisamos todo o tempo fazer essa intersecção, né, que nos permite, dentro da nossa formação, ter esse olhar interdisciplinar, que eu acho que só vem nos enriquecer, tu vem nos enriquecer com os teus aportes hoje, e acho que tem uma coisa que o filme também tem. E acho que isso fala da alma de vocês dois, do filme da tua, que é a simplicidade. Eu queria te dizer isso também. Maria, só um pouquinho, deixa eu te interromper, o pessoal está pedindo para que vocês usem o microfone. Ah, tá. Tá? Deixa eu passar. Bom, claro que a gente tentou fazer uma condensação até para refrescar, né, a memória de todos nós. Milhares de cenas não apareceram. Eu até gostaria de ter visto a cena aquela do mar muito bravio, mas todos nós temos essa lembrança, e quem não tem, só lembrar de um dia de tempestade na beira da praia, que já deve ter visto esse mar bravio. Eu, na verdade, diferente um pouco do Nilson, eu precisei escrever, para não perder uma linha de raciocínio. Não é uma leitura chata, também porque eu acho que essas leituras chatas fazem a gente dormir, né? Então, como eu quero que vocês todos fiquem abertos, enfim, me ajudem a pensar, a todos nós, eu vou ter que me valer desse, que nem o Pi, assim, escreveu, eu também escrevi, sobre ele e sobre nós, tá? Então, A Vida de Pi é o título original. É uma obra de arte. A vida não é só de Pi. A vida é de cada um que ousa contatar entre o seu mundo pessoal e o universo posto em cena nestas narrativas. Estamos diante de uma fábula ou de uma representação dos desafios que a vida nos traz? O filme inicia com a explicação da escolha do nome, né, do protagonista, sugerindo o nome sugerido pelo tio. E o pai do Pi nomeou assim, então. Então, Pi passa a ser seu apelido. Como ele mesmo diz, uma mesma nomeação de um número irracional. Pi é, na matemática, um número transcendente. Pi, no filme, é um menino cuja essência é divina e transcendente, ou seja, que está além de toda a experiência possível. Apesar de seu pai apelar para o uso da razão, Pi respeita a irracionalidade da escolha do nome e do apelido. É também através do pai que ele conhece a crueldade humana. Naquela cena que o pai entrega, né, a cabra, um chão de gazela para o animal, né, para mostrar a natureza selvagem. Pi surge como um estrangeiro, e vocês viram que ele deu um livro que se chamava O Estrangeiro e também outro de Dostoiévski, né, porque se sentiu estrangeiro diante das crenças de sua própria família, pois contrapunha-se à ciência do pai ao falar das religiões. O pai alegava que acreditar em muitas coisas era o mesmo que não acreditar em nada. E ele, em contraponto, dizia: não, a fé pode ser sim uma casa de muitos quartos. E tenta passar a entender a Deus através de três, como o Nilson falou, três religiões, né? O hinduísmo, o islamismo, o cristianismo e o hinduísmo. E ele achava o seguinte, que por aí ele ia descobrir o sentido da existência, compreender o mundo e se encontrar nele. Sua mãe, por sua vez, contava-lhe muitas histórias, como a gente viu, né? Pi teve uma infância abundante de elementos que povoaram, então, a sua imaginação. E ter sido alimentado de tantas histórias permitiu a ele que transformasse tragédia em fantasia. E aqui uma palavra só sobre o que possibilitou isso a ele, que foi a capacidade de simbolização, na qual ele substituiu os objetos por representações abstratas, sendo o símbolo aquilo que está no lugar do que não estava lá. Para isso é necessário, que diz o Winnicott, ter a capacidade de formar a ilusão,
ponte entre o mundo da criança e o da mãe. Através da ilusão, pode ser criado o elo que liga o real ao imaginário. Esse espaço para Pi foi possível, sim, de constituir-se na relação com uma mãe suficientemente boa que teve, que permitiu essa criação. Foi através dos símbolos e da personificação que Pi pôde expressar suas fantasias, impulsos e desejos, transferindo ao objeto, tigre, seus fantasmas, seu ódio e seu sentimento de culpa. Assim, as experiências dolorosas puderam ser revividas e elaboradas, da mesma maneira como ocorre nos nossos sonhos. Pi estava em plena adolescência, né, na busca de novos conhecimentos, questionando tudo e todos, desafiando os perigos e se apaixonando pela primeira vez. Só que seu mundo foi ameaçado diante da grande mudança. Dentro do cargueiro, não sei se vocês lembram o nome do cargueiro, é Tsim Toussaint, que eu fui pesquisar o que era um nome hebreu usado para designar Deus na criação das coisas. Ou seja, o filme todo passa uma base na formação da fé e da religião, né? Que é um dos aspectos que é bem, bem visível. Sua inquietude abre as portas de um novo universo, que mescla fantasia, realidade e todos os sentimentos ambíguos que ele experimenta. A visão que até então era infantil do mundo é atravessada pela brutalidade da tragédia do naufrágio, que aí leva ele a conhecer a maldade humana, as forças da natureza e do próprio destino. Sobreviveram num barco salva-vidas, como a gente viu, aquela turma ali, né? Num primeiríssimo momento, aparentemente, o Pi, a zebra, a hiena, que eu vou chamar macaca, né? O orangotango e o tigre. Isso que foi visto por Pi como imagens eram apenas metáforas de uma outra realidade, na qual pessoas assumiram a imagem de animais. A zebra era o oriental que ajudou o Pi e sua família diante daquela situação violenta com o cozinheiro, quando eles estavam, né, na hora da refeição. E aí o cozinheiro é representado pela hiena, que vai lá e mata a zebra, né? Sentimentos aversivos são despertados em Pi e se revelam furiosamente quando a hiena mata a macaca, para a qual ele demonstrava amor e confiança. Claro, era a identidade de sua mãe. O sentimento de perda ao presenciar sua morte transformou-se em um ódio mortal, que transforma Pi em um animal feroz. Vocês viram uma cena muito bonita, porque ele está com a faca assim, e quando a gente percebe, é como se saísse de dentro dele aquele tigre, né? E se projeta para cima da hiena. Então, eu acho que é uma cena super impactante essa. Então, o filme retrata os principais sentimentos de luto: a perda, a angústia, a raiva, a culpa, a solidão infinita, que fez com que Pi e nós nos identificássemos com a imensidão do mar. Tem muitas cenas da imensidão do mar, a gente não pode passar aqui, mas só para a gente lembrar nossa memória. Bom, e aí o que se passa? Se passa o seguinte: temos duas coisas sempre andando juntas. Ora, nos deparamos com o mar calmo, que reflete o brilho das estrelas e proporciona alimento para os dois. Ora, a fúria das tempestades, que coloca os dois à mercê da destrutividade. Então, se viram como pode, estão juntos e ali são iguais. Quando as cenas mostram na tragédia um Deus desinteressado com o sofrimento humano, é outra metáfora que coloca em cena Pi, enfrentando, como disse Nilson, seus monstros internos, representados na ferocidade dos bichos. A descoberta do terror do vazio do mar sem fim como um espelho infinito que reflete as tentativas de atribuir algum significado místico para tudo aquilo da ordem do imprevisível. Se depara com a experiência da totalidade da alma em múltiplos espelhos que se refletem, assim como o céu, o mar e o olhar do tigre, que se encontra em muitos momentos com o olhar do Pi. E isso me lembra Nietzsche, quando diz que quanto mais alguém é encarado, mais profundamente se vê o interior de quem encara.
o convívio com a sua sombra perigosa, o tigre é a metáfora então do encontro dele com todos os seus instintos e sua força do inconsciente. Logo, ele não podia se livrar dele. O tigre ameaça Pi, que, sofrendo as dores do medo, começa a perceber que, se matasse o tigre, perderia suas próprias forças. Então, ao passar a cuidá-lo, garantia sua existência e daria sentido às suas reações. Tigre repete a função de alteridade, que já vimos vivida pela Bola Wilson. Lembra do filme O Náufrago? Né? O sentido que ele tanto procura parece estar nele mesmo, mas refletido, como se viu então no tigre, no mar e no céu. Ele não pode ver o mundo, mas sim um signo arbitrário do mundo, construído por ele mesmo, para criar um sentido. Com o tempo, então, ele percebe que precisa conter esse tigre, e acaba, então, por dominá-lo, todas aquelas estratégias que ele monta, né? Passou a interagir com a sua sombra a partir do domínio, então, com mais prudência, pensando mais antes de agir. Nesse momento, entra em contato com as profundezas de sua alma, metaforizado por uma cena que não apareceu aqui, que é uma imagem onírica de uma tranquila mulher hindu, que remete à mãe. Aprendeu a conviver com a sensação de perda, desapegou-se de antigos sentimentos e pôde ficar um tempo em paz, trazendo seu tigre acalmado dentro de si, o que possibilitaria a busca de sua subjetividade e individuação. Avista uma ilha que tem uma forma, como vocês olharem de novo o filme, vão perceber, de um deus indiano, Vishnu, Vishnu, deitado. A ilha carnívora parece ser uma referência a comer carne, em um ato que teria cometido para sobreviver. Lembra que ele era vegetariano, né? Enquanto Pi, em sua parte consciente, comia raízes da ilha, o seu tigre interno comia os suricatas. A indiana, que outrora se apaixonara, havia dançado uma história que fala e refere à floresta e à flor de lótus. Porque daqui a pouco, na hora da dança, ela faz assim com as mãos que não deu para reproduzir toda. E essa flor ele encontra lá na floresta, com um dente no seu interior. Diante dessa visão, decide que permanecer ali iria matar o que restava da sua humanidade. Segue viagem. Mas os 227 dias o levaram ao estado de esmorecimento, como a gente viu. Como um ciclo de luto que chega ao seu ápice. Viu-se cara a cara com a morte. Não apenas dele mesmo, mas do próprio tigre, que carregou por tanto tempo consigo, fazendo dele seu próprio refúgio, por mais contraditório que seja, fazer da própria dor um ponto de apoio para continuar vivendo. Pi manteve, durante a travessia, o que o psicanalista Bion denominou como um ato de fé, quando a interdependência dos parceiros da dupla permite a aposta que a dor mental possa emanar aprendizado e esperança, que dão conforto genuíno ao existir. Ao longo desse tempo, Pi passa por uma intensa transformação existencial. O inconsciente e o consciente juntos conseguem a transcendência, ao se unirem na contemplação da profundeza do mar, tornando imagem da profundeza de si mesmo. Inesperadamente, então, chegam à praia, que se dá o momento da separação deles. O tigre volta-se para a selva, de onde saiu no instante do desespero de Pi. Pi, baseado em sua crença original, que via a alma do tigre através dos seus olhos, aguarda que Richard Park volte-se para ele, como um humano faria. Pi queria apenas um olhar de despedida. Queria que o animal tivesse um momento de sensibilidade, lembrando que às vezes precisamos apenas de um momento para nos despedir de algo importante. Chora na partida do tigre, e ali encerra-se sua identificação com ele. Mas um novo ciclo inicia-se. Os sentimentos que lhe causaram tanto mal desapareceram com o tigre.
Pi reencontrou-se com a civilização a qual precisava espelhar-se para compreender-se melhor. Todos nós temos que ter um tigre ameaçando nos devorar no meio do nosso Pacífico para permanentemente seguirmos em frente. A inércia, o ócio, o descaso e a indiferença levam à morte em vida. Para completar, então. Nós ouvimos e vimos uma grande história, com versões diferentes, assim como tantas outras ao longo da vida. Freud nos ensinou que a realidade tal como é vivida pela pessoa que conta a sua história é a que tem importância superior à realidade externa. A nós, psicanalistas, não importa tanto os fatos, mas sim suas narrativas. E é nelas que mora a pessoa que conta. Contar histórias dá uma sensação de permanência, permite refazer a experiência. A palavra modifica aquilo que supostamente transmite, enquanto a memória, por ser seletiva, nos permite rechear seus vazios com o imaginário. Quem conta uma história, conta para alguém. Pode ser um tigre, uma bola ou um ouvinte. É a possibilidade de compartilhar uma experiência, que pode ser transformadora, e é a alteridade que faz a diferença nesse processo. A história é de quem escreve e conta, mas é também de quem a recebe e faz dela aportes para seguir inventando a vida. Na verdade, as aventuras de Pi nada mais são do que as nossas próprias aventuras. Obrigada, Nilson, Maíra. Eu vou então abrir, né, para a gente começar a conversar, né, tantas coisas, mas eu não me aguento muito, e aí eu anotei, Maíra, porque eu fiquei imaginando, e eu queria conversar com vocês, quando tu diz que o Pi ficou esperando se despedir, enfim, né, do tigre. Eu acho que não tinha que se despedir, porque eu acho que não tem que ter despedida da fera interior, ela pode voltar a qualquer momento. Eu fiquei pensando que, tá bem, ele entrou, né, as coisas chegaram na praia, entrou, ele não precisava do tigre naquele momento. E aí, mas vai que eles podem se reencontrar, vai que ele precisa desse tigre de novo, né, que a fera precise voltar, sei lá, fiquei viajando nos instintos de vida e morte, que vão e voltam, hora a gente está mais contido, hora, né, em algum momento, talvez trágico da vida também, a gente possa ficar, sei lá, desequilibrado de uma certa forma, que possa vir à tona, né, como vem os instintos de morte, as destrutividades, às vezes, vêm de uma forma que, né, quando a gente vive um trauma, as coisas extrapolam na nossa mente. E aí, né, que tigre pode vir à tona? Fiquei imaginando isso, né, não sei. Acho que podia unir sua ponta. Essa é a minha, eu que não aguento aí agora. Gente, é só um comentário meu, vamos lá. Deixa eu fazer um comentáriozinho rápido. Não, o comentário que eu quero fazer é o seguinte, é que realmente esse conjunto aí de metáforas apresentado, a gente vai levar um tempinho para digerir ainda, mas a que me toca mais é a parte em que ela falou da pessoa escrever a sua própria história ou escrever histórias, porque como eu sou uma pessoa das letras, entende? Vivo escrevendo, eu sempre acho que o jornalismo vai sobreviver, mesmo as ameaças que está tendo hoje, porque as pessoas gostam de quem conta história e gostam de ler histórias. Até o Garcia Marques, alguém fez um questionamento aí para escritores, perguntando por que você escreve, por que escreve? E o Garcia Marques respondeu, eu escrevo para que meus amigos me amem mais. É bem simples a resposta, mas ela diz tudo. Como quem escreve ou quem exerce outra atividade, a pessoa quer ser reconhecida. Entende? A gente vive para ser reconhecido pelos outros. E, então, assim, escrever histórias ou contar histórias é uma coisa que a gente faz incluindo a gente e os outros, entende? O Mário Quintana uma vez disse assim, nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. Tudo que a gente escreve deixa as impressões digitais e deixa a nossa vida no que escreve. Essas metáforas que a doutora fez aqui em cima do filme,
Cada uma delas rende uma história diferente, se quiser contar. Elas são maravilhosas. Eu fiquei fascinado pelas metáforas. Não sei, isso não respondeu a tua pergunta, mas acrescentou um pouquinho mais. Quero fazer um comentário a respeito da linha do Nilson, assim, e acho que a coisa da escrita, né, Nilson, quando ele pega aquele caderno, kit de sobrevivência, a palavra, o escrever, também era um fio que ligava ele à vida, porque isso fazia com que ele pudesse ficar permanentemente acordado, aceso, o plug ligado numa tomada que chama-se pulsão de vida. E isso, dentro do nosso trabalho em geral, mesmo das nossas áreas afins, aqui representado, né, pela escola, pelo jornalismo, enfim, todos nós lidamos muito com a palavra, né, que tem que sair de dentro, a palavra tem que funcionar, a palavra tem poder, e é com ela que a gente faz sentido. Então acho que isso é uma coisa importante, que também a parte sadia da personalidade dele fez ele se amparar nesse outro kit de sobrevivência interno, que foi o pensamento dele. Vamos lá. Se arriscar aí, gurias. Gurias. Pega um telefone aqui pra passar pro pessoal. Sem contar que o Nilson falou antes em que história você escolhe, né? É que o final do... O finalzinho, né, que ela cortou, mas vocês todos devem lembrar bem, é que aparecem 2 agentes da companhia seguradora quando o Pi está no hospital se recuperando ali do naufrágio e perguntam para ele o que aconteceu e ele conta essa história do tigre do filme. E aí eles olham para ele e dizem assim, conta agora a verdadeira história, porque não dá para acreditar nessa história. E aí ele diz como, tal, daí daqui a pouco ele diz assim, bom, se vocês querem outra história, então eu vou contar. Daí ele conta, né, eu acho que dá para relatar, mas conta assim, ó, que quem sobreviveu no navio, no barco salva-vidas, foi a mãe dele, foi o comandante do navio, se eu não me engano, cozinheiro, e o cozinheiro, que era mal-humorado, era mau caráter, e aí ele, tá, 4 pessoas, e o cada um, que era zebra. No filme, assim, no filme que eu vi, aparece assim, como a zebra sendo o comandante do navio. Porque a zebra tá tranquila, por isso que eu achei que mas de qualquer maneira tem um pouquinho de dúvida aí, mas não importa, importa assim, o tigre era ele, tá? O tigre era ele. E a macaca era a mãe dele. E aí, obviamente, como acontece todos aqueles incidentes ali que acontecem com os animais, provavelmente aconteceram com as pessoas, né? Que o cozinheiro matou tanto a zebra, né, que era o comandante, quanto a mãe dele. Entende? Em determinado momento que ela afrontou ele, o cozinheiro matou. E ele teria matado o cozinheiro. Ou seja, por isso que aquela cena que ela descreveu, que é lindíssima mesmo, quando ele está com a faca na mão, furioso, e o tigre sai de dentro dele e pega... Impactante aqui. Aquilo ali é o momento da fulminante. morte da mãe, né? Mas o mais interessante que eu acho é isso aí, que no final, o jornalista, o escritor que está falando com ele, entrevistando ele pergunta qual das 2 histórias você prefere. E aí o jornalista pensa e diz a do tigre, porque ela é mais encantadora, ela é mais bonita, entende? Mas a gente fica pensando, né, que a história real mesmo é a história das mortes, a história triste, embora a gente prefira essa aí também. Né? Não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer sobre isso. Acho impossível, com tanta metáfora que a doutora fez, aí você não tem alguma curiosidade a respeito disso. Estou bancando jornalista aqui. Tinha que ser uma coisa, se eu conseguir, né, porque eu estou sem voz. Que, Silvia, como tu dissesse, né, por aqui se despedir, né, do tigre. Na verdade, eu pensei que ali foi a segunda despedida, né, porque a primeira despedida foi naquela cena onde o tigre, onde ele se desilude, né, quando o tigre vai lá e come o bicho. Ele teve que se despedir do tigre ali, né? Então ali já foi um momento de separação, né? Do que se representaria para ele aquele tigre dentro dele, né? E no momento que ele vai embora, que termina o filme ali, ele passa a ter que adormecer esse tigre dentro dele, né? Sim. E começar a ter que andar por um outro caminho, né? Até o próximo, né?
Mas eu me lembrei daquele momento lá, Da desilusão. da desilusão. É. Boa noite a todos. Então, eu me chamo Raquel. Vou dar minha parte de contribuição, que mais me chamou a atenção. Quando eu olhei esse filme, o que me chamou a atenção foi o nome do tigre. Não sei se vocês repararam que o tigre tinha o nome de Richard Parker, nome e sobrenome. E ele, o menino, né, o jovem ali, tinha um apelido, Pi, que também tem uma relação com o irracional. Então eu fiquei pensando em vários momentos assim, ó, quem é humano e quem é um bicho, quem é o racional, quem é o irracional, trazendo essa questão. E quando falam do nome dele, de onde saiu, tem toda uma história, né, que o pai, que ele conta, como é que o pai escolheu o nome dele. E do tigre não tem história, né, para contar. Então isso eu achei bem legal, assim, dessa parte dessa relação, né, dessas metáforas do que traz para a gente pensar e tem a ver com as nossas histórias também. Obrigada. Tem uma coisa que a doutora Maíra falou e que realmente me deixou assim muito tocado, foi ela lembrar dos sentimentos que o Pi teve em relação ao tigre e que esses sentimentos eram em relação a ele mesmo. Ele dominando o tigre, né? Ele odiando em determinado momento. Então, assim, a administração desses sentimentos que no filme aparecem em relação a uma outra criatura e que, na verdade, era em relação a ele. Isso realmente é uma coisa de fazer a gente pensar muito, entende? Porque, como disse Silvia, cada um de nós tem esse tigre dentro de nós, né? E até tem aquela história de que, assim, que dentro da gente tem dois animais ferozes, não, um animal feroz e um animal, os dois brigando, e aí pergunta qual dos dois que vence, é o bonzinho ou é o ruim? Aí diz, é aquele que você alimenta, entende? Então, realmente é intrigante a gente pensar que tudo que aconteceu em relação ao tigre pode acontecer em relação a gente mesmo e aos nossos sentimentos. Não sei se é isso. Posso comentar também? Não, eu fiquei pensando a minha metáfora, né? Eu vi o filme o tempo todo pensando como uma metáfora da adolescência. Porque depois da primeira paixão ele vive uma grande viagem. Acho que eu sonhei muito na adolescência com ondas gigantes, então por isso que eu associei com a adolescência também. E acho que quando ele chega, uma mãe que tem que ser morta também, né? E acho que quando ele chega na civilização, a dor que dá, eu, na hora da despedida, me veio direto a despedida com o adolescente que a gente carrega. Sim. Não fica tão adormecido assim, né? Acho que todo dia a gente tem um peso de ter que deixar aqui de lado para viver uma vida mais adulta, né? Enfim, foi a metáfora que me veio. A questão do... Eu estou falando da questão da solidão, né? E sobre isso eu queria falar um pouquinho, porque a solidão, sim, é uma experiência dolorosa, mas diferente da capacidade de estar só, né? Que isso não tem nada de doloroso. Isso constrói, né? Isso edifica a gente. E eu queria também comentar uma metáfora do barco. Quando eu pensei como é que eu ia chamar um e o outro, então eu chamei o branquinho de barco. E o outro eu chamei de... Pensei, vou chamar de bote? Não, mas não são bote. Eu chamei de jangada o outro. Então, o barco, quando os dois estão ali dentro... O que é o barco? Um Pi, a parte racional, pensante, né, do seu ego observador, é o Pi. O tigre é tudo que nós falamos até agora, né, sobre a garra, né, agarra-se o que puder, a garra por viver, a destrutividade, a fúria. Tá. E o barco? O que é o barco branco? Eu pensei e me lembrei dos dois dentro. O barco branco é a integração desses dois lados dentro de nós, né? É onde fica acolhido o tigre e o Pi, ou o Richard Parker com o nome humano e o Pi com o nome irracional, ou seja, junta. Quando junta razão e emoção. E os dois tiveram que fazer esse acordo para sobreviverem, né? Como nós, a todo momento, temos que fazer esse acordo conosco mesmo, entre razão e emoção, porque isso vai permitir o equilíbrio para que se possa ter um viver
com qualidade e um viver criativo, né? Então achei também interessante colocar isso do barco, e se eu puder ainda fazer mais um ganchinho, e a jangadinha, vocês repararam que o passar do tempo ela começou a ficar mais bonita? Né? Ela era uma coisa assim, eram uns paus assim, um remo que era. Daí ela começou a ficar bonita, com um toldo, ele tinha um toldo toda estruturadinha. Ficou até espaçosa. Ficou espaçosa, né? Então, eu acho que ali é onde ele pôde, primeiro, ganhar um fôlego, porque ele também tinha que aprender a lidar com esse tigre dentro dele, né? Então, ele também precisava pegar um fôlego disso, pegar um distanciamento disso, porque isso devia ser assustador, né, para um menino, né, que vinha de toda uma construção, inclusive muito moralista por parte do pai, né? Vocês lembram? O pai era um cara rígido, castrador. Então imagina ele soltando todas as feras internas. Então, parece que ele também funcionava como um refúgio para acalmar esse tigre de dentro dele, pegar a distância mínima necessária para poder olhar para ele sem se assustar tanto. E ao mesmo tempo eu acho que o reencontro dele com a paz interna dele naqueles momentos, para se reabastecer, para seguir essa jornada. Mais duas metáforas. Eu queria ouvir mais vocês. Eu já estou pensando em outras coisas, mas eu vou me segurar para... A gente ainda tem um tempinho, né? Porque a gente começou tarde, assim, eu vou dar mais uns minutinhos para a gente poder trocar, né? Aproveitar os nossos dois queridos convidados aqui. Fazer uma troca. Vou começar a chamar pelo nome os que eu conheço. Tem o professor. O que suscita livremente, né? Eu acho que dá margem para isso, né? Acho que ele emociona, né? Eu acho que isso... Ele toca. Acho que nos deixa mais... Eu acho que todo mundo nessa viagem. Pode ser. Só comentar uma coisa assim que passou, porque na cena cortou, mas que é do dia a dia de a maioria de vocês, que é a questão do bullying. Tá? Vocês não passou muito profundamente isso, mas mostrou quando ele foi para o quadro ali explicar o nome dele, o significado matemático do nome dele. Na verdade, ele estava tentando fugir da gozação, entende? Que ele sofria em decorrência do nome Pi. Então isso é muito interessante, assim, ver o recurso que a criança adotou para tentar escapar do bullying por ela mesma. Mas isso é dos recursos dele, força dele. Isso é bem da área de vocês, que vocês lidam no dia a dia com isso. Mas ele tinha tanto recurso que ele conseguiu ficar no barco sem o bicho morder ele. Porque a primeira vez que eu vi isso, eu me digo assim, pô, mas vem cá, mas como é que pode ser verdadeiro isso? Porque se o bicho quisesse comer ele, né? Ele conseguiu se proteger tão bem, né? Que é a proteção interna dele, né? Não, é que enquanto a gente está vendo é surpreendente, né? Porque no final tem essa surpresa, assim, das duas histórias. Mas eu estava me lembrando disso, fazendo uma ligação com o que a Aline disse, e aqui, né, nós estamos numa clínica de crianças e adolescentes. Eu estava me lembrando da trajetória do desenvolvimento de um ser também. Né? A gente passa por um menininho que nasce, tem toda essa história da água, da piscina, e ele vai se transformando, ele vai tendo que se deparar com as questões da família e com a busca dele, afinal de contas, o que é, questiona os pais, como todo adolescente deve fazer para poder crescer, questiona, afinal, tem Deus, não tem Deus, vai buscar Deus, vai buscar os seus ideais, e na escola ele aprende a se defender, né? Ele sofria horrores, riam muito dele, vocês lembram? E aí ele aprende a se defender, ele dá toda uma explicação e aí ele ganha plateia, né? E depois disso ele também vai crescendo como homem, se apaixona, depois tem essa viagem, que também é transformadora, que ali me lembra o crescimento, né? E os instintos a gente pode pensar também, de uma outra forma, as pulsões adolescentes, que vem a milhão, que às vezes não tem, pensando por uma outra via, né? Às vezes a gente não tem muito bem controle desse corpo que muda, dessas pulsões, dessa sexualidade que emerge, que a gente não sabe lidar com isso. E que daí vai sendo domada, domesticada, pensando por aí, né, Aline? Tô seguindo a tua linha. Enfim, acho que tem tanta coisa bonita, né? A história que o Nilson nos traz de o escrever a história, a gente aqui com os nossos pacientes também, a gente reescreve histórias de uma certa forma. E primeiro, com as crianças principalmente, eles nos contam uma história. São as princesas,
são os príncipes, nunca é o pai e a mãe, né? Então, depois, isso vai tendo um outro nome, mas no primeiro momento a gente... Anne, por favor. Não, agora tu falando e a gente aqui conversando, me veio também a ideia de viagem, né, que tu falasse, e a gente está dentro de uma clínica, né, que trabalha com crianças, adolescentes, enfim, pensando inclusive em adultos também, né, que dá pra gente pensar em termos do tratamento, né, do próprio tratamento analítico, assim, né, que é uma viagem, né, que tu faz e que tem toda essa tentativa de integração e tu lidar com os teus monstros internos, enfim, com esses seres ferozes aí, né. E aí pensando na jangada, né, que tu chamou assim, como que foi se organizando, né, a gente poder pensar na mente, assim, né, na ampliação do espaço, inclusive, né, que foi ficando maior para acolher, inclusive, essas partes nossas, né, de ódio, de raiva, né, então acho que esse filme realmente se presta para muitas metáforas, né. Eu, embora seja leigo aí na área de vocês, né, mas eu suponho, olhando para vocês, acompanhando pelo que eu conheço de psicanálise, aí, que vocês, trabalhando com criança e adolescente, ensinam esses meninos, essas meninas a enfrentar os próprios estigmas. Com a técnica de vocês, com o conhecimento de vocês, com a paciência, com a tolerância, com o saber ouvir, entende que é uma coisa importante. Eu acho que é esse trabalho que vocês fazem. Na verdade, a gente não manda os tigres embora, né? Como tu falando, né? A gente pode aumentar o espaço, né? Para acolher esses tigres e poder aprender a lidar com eles, né? A gente faz deles aliados. Legal. Primeiro a gente lida com os nossos. A gente vai lidando com os nossos. E com os deles. Pode dar trabalho nisso, né? Vai indo, né? Só me despedir deles. Então, em primeiro lugar, obrigado por vocês terem me ouvido aí. Hoje saio daqui com um manancial de metáforas riquíssimo para escrever minhas histórias também. Agradeço muito a ter ouvido, né, a doutora, ter ouvido a Silvia, ter ouvido as participações de vocês aí. Para mim foi um grande aprendizado, fiquei muito feliz de ter fugido da minha redação lá, para a qual eu vou voltar agora, para poder aprender um pouco com vocês. Muito obrigado a todos. Bom, eu acho que tu veio entrando de mansinho, né, e conquistou todos nós. Então, certamente, outras rodadas virão, né? Não sou nem da comissão científica, sou metida, mas eu acho que posso te dizer isso. Tem a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, que Viu que ela não tinha elaborado. meu tio, a qual eu pertenço também, da gente poder fazer uma rodada contigo lá, Nilson. E agradecer a todos vocês que certamente mergulharam juntos nessa travessia, né? E que sempre nos encanta poder falar e pensar sobre crianças e adolescentes, né? Sobre a nossa capacidade de brincar com as ideias, né? E com a nossa capacidade de produzir, né? A dois, como foi o caso ali. Muitas produções houveram muitos aprendizados de vida, certamente ele pôde tirar desses dois lados de si mesmo. Então que a gente possa levar isso conosco, né? Reforçando dentro de nós a nossa capacidade, né? De fazer essas coisas todas com muito amor e com muito sentimento de esperança. Esse que eu queria deixar aqui registrado. Eu agradeço em especial ao Nilson e à Maíra, né? E a presença de todos vocês. Foi muito gratificante, né? Esse encontro, faz a gente pensar um monte de coisa, realmente. É tocante. E eu não queria esquecer de que o início que o Nilson nos traz, o Scliar, né? E acho que foi tão bonito também, não deixou... Sabe o que eu senti, Nilson, não sei, uma homenagem também, né? E me foi muito tocante, assim, eu não sei, pensando plágio ou não plágio, mas que foi longe essa história e que é extremamente criativa e vital, né? Enfim.
Muito obrigada. Bom fim de semana. Esperamos vocês no próximo, em agosto, que serão comunicados. É sempre na última sexta-feira de cada mês acontece uma rodada do Ciranda Cultural aqui no SEAP. Obrigada.